Potencial elétrico é a quantidade de energia potencial que uma carga elétrica unitária adquire em um dado ponto de um campo elétrico. As cargas elétricas tendem a se movimentar dos pontos de potenciais mais altos para os mais baixos. Dessa forma, a diferença de potencial, ou DDP, desempenha o papel de uma força motriz para as cargas elétricas. Olá, pessoal. A gente está de volta para dar continuidade ao nosso curso de eletrostática. E como eu havia dito na última aula, hoje nós vamos trabalhar com o conceito de potencial elétrico. Até agora nós vimos duas grandezas vetoriais e na última aula nós relacionamos essas duas grandezas através de uma equaçãozinha bem simples. As grandezas vetoriais que nós vimos até agora foram a força elétrica de Coulomb e o campo elétrico. Essas duas grandezas vetoriais se relacionam pela equação. O vetor força é igual a carga vezes o vetor campo elétrico, onde essa carga é a carga de prova que é colocada no ponto onde existe o campo elétrico. Quando a carga de prova é colocada naquele ponto onde existe um campo elétrico, ela fica sujeita a uma força que tem a mesma direção do vetor campo. Quanto ao sentido dessa força, vai depender do sinal da carga de prova. Se a carga de prova for uma carga positiva, a força e o campo terão o mesmo sentido. Se a carga de prova for negativa, a força e o campo terão sentidos opostos. Então nós vimos duas grandezas vetoriais e uma relação entre elas. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com uma grandeza escalar. Você deve se lembrar que grandeza escalar é aquela que, para ficar perfeitamente caracterizada, basta dizer o seu valor. A massa de um corpo, por exemplo, é uma grandeza escalar. Eu não preciso dizer a direção e o sentido da massa. Aliás, não teria cabimento. Então, grandeza escalar é aquela que, para ficar perfeitamente caracterizada, basta ter enunciado a sua intensidade, o seu valor. E toda grandeza escalar pode ser positiva, negativa ou nula. A grandeza escalar com a qual nós vamos trabalhar hoje é o chamado potencial elétrico. Antes da gente dar a definição completa do que é o potencial, vamos imaginar uma situação. Imagine que você tenha uma carga elétrica que cria ao seu redor um campo elétrico. Se você colocar uma outra carga, uma carga de prova, nas proximidades daquela que está criando o campo, nós acabamos de ver que ela fica sujeita a uma força. Se você abandonar aquela carga, estando ela sujeita a uma força, ela passa a se movimentar. Isto é, ela adquire energia cinética. E você deve se lembrar lá da mecânica, do princípio da conservação da energia. A energia não pode ser criada ou destruída. Se a carga, de repente, passou a ter energia cinética, ela deve ter tido uma certa quantidade de energia armazenada. É o que a gente chama de energia potencial. Uma energia que fica, vamos dizer assim, armazenada na carga. Quando nós abandonamos aquela carga, ela adquire, então, uma energia cinética. A energia potencial, a energia que ela tem armazenada, diminui. E a energia potencial, a cinética, irá aumentar. Então, nós podemos definir o que é o potencial elétrico. Prepare o seu caderninho para anotar a definição do potencial elétrico. Acompanhe. O potencial em um dado ponto é a grandeza escalar numericamente igual à energia potencial que uma carga unitária positiva
adquire ao ser colocada naquele ponto do espaço. Então, o potencial elétrico em um dado ponto é uma medida escalar igual à energia potencial, isto é, uma energia que vai ficar armazenada na carga e que pode mais tarde ser convertida em energia cinética. Então ele dá uma ideia para a gente da quantidade de energia potencial que uma carga unitária, isto é, uma carga de 1 coulomb positiva, adquire ao ser colocada naquele ponto. Deu para você entender? Ou para ter uma noção do que é o potencial? Eu concordo com você que é difícil de visualizar, que é um conceito muito abstrato. Você imaginar uma carga criando um campo, uma outra carga colocada naquele campo e que armazena uma certa energia, que mais tarde pode se transformar em energia de movimento, em energia cinética. Para se medir o potencial, a gente lança a mão de uma formulinha, que daqui a pouco a gente vai ver. Mas uma característica importante, e que está bastante ligado também com o conceito de campo elétrico, é o conceito de linhas de força. As linhas de força são linhas tangentes ao vetor E e de mesmo sentido que elas. As linhas de força nascem nas cargas positivas e acabam terminando em carga negativa. Uma característica importante é que as linhas de força não se cruzam. E uma característica mais importante ainda é que o potencial elétrico decresce no mesmo sentido das linhas. Isto é, se você caminhar sobre uma linha de força do campo elétrico no mesmo sentido que ela, você está passando para pontos sempre de potenciais cada vez menores. Anote esse resuminho que é importante. As linhas de campo são orientadas no sentido dos potenciais decrescentes. Então, basta lembrar, se você caminhar no mesmo sentido das linhas, você estará caminhando para pontos de potenciais cada vez menores. E é fundamental que você saiba calcular o potencial num dado ponto do espaço. É uma formulinha bastante simples, mas tome cuidado para não confundir com outras que a gente já viu. Vamos lá. Se nós tivermos uma carga Q e um ponto P, que está a uma distância D da carga, o potencial naquele ponto P será calculado pela equação K0 é o mesmo K0 da equação da lei de Coulomb e da equação do cálculo do campo elétrico. 9/10⁹ Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado, que multiplica o valor da carga dividido pela distância da carga ao ponto. Observação importantíssima. Perceba que aqui o valor da carga entra com o sinal. Nos outros problemas onde nós calculamos o valor da força e o valor do campo elétrico, nós trabalhávamos sempre com o módulo da carga. No caso do potencial, a carga entra aqui, levando-se em conta o seu sinal, positivo ou negativo. Como a distância é positiva e o K0 também é uma constante positiva, se a carga que for colocada naquele ponto, a carga que cria o campo, for uma carga positiva, o potencial será positivo. Se a carga for negativa, teremos um potencial no ponto P negativo. O potencial é medido no sistema internacional em volt. O volt é a mesma coisa que o joule por Coulomb. Nós
devemos agora aplicar essa equação para calcular o potencial criado por uma carga pontiforme. É um probleminha bem simples, onde é dada uma carga e um ponto P a uma determinada distância da carga. E pede-se para calcular o valor do potencial naquele ponto. Vamos fazer? Imagine que eu tenho aqui duas cargas. Uma delas de mais 2 microcoulombs, positiva, a outra de mais 3 microcoulombs, também positiva. A distância entre elas, 2 centímetros. Pede-se o potencial no ponto médio entre as cargas. O potencial naquele ponto será o potencial resultante do potencial criado pela carga 1, somado com o potencial criado pela carga 2. O cuidado que nós devemos tomar aqui diz respeito às unidades. A carga deve ser usada em coulomb. E aqui no problema ela foi dada em microcoulomb. Basta lembrar que micro significa 10 elevado a menos 6. O outro cuidado é com relação à distância. A distância deve ser usada na equação em metro. Basta lembrar que 1 centímetro corresponde a 10 elevado a menos 2 do metro. Então, calculando-se o potencial criado pela carga 1, mais o potencial criado pela carga 2, nós teremos o potencial total naquele ponto P, médio entre as cargas. O potencial resultante será, então, de 4,5 vezes 10 elevado a sexta volts. Ou, dizendo de outra maneira, 4,5 milhões de volts. Isto é, se nós colocarmos naquele ponto uma carga de 1 coulomb, ela adquire uma energia potencial de 4,5 milhões de joule. Essa energia irá se transformar mais tarde em energia cinética. Na próxima aula, a gente vai ver como calcular a energia que uma carga adquire quando é colocada naquele ponto P. Até lá!